Quem é o assessor de Donald Trump que recebeu autorização para visitar Jair Bolsonaro? Ele é Darry. Lá vai eu. Ah, meu filho, eu não sirvo para falar inglês. Darren Butler, sei lá. A decisão foi tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na terça-feira, 10 de março de 2026, portanto, ontem. Esse Butler ocupa o cargo de assessor sênior do governo dos Estados Unidos para políticas relacionadas ao Brasil. A visita está marcada para o dia 18 de março de 2026. Ele visitará Bolsonaro na prisão em Brasília, no complexo da Papudinha. Ele é conhecido por ser um crítico ferrenho de Alexandre de Moraes, a quem já chamou de principal arquiteto do complexo de censura e perseguição contra Bolsonaro. Ele é próximo de Eduardo Bolsonaro e viaja ao Brasil para uma agenda oficial que inclui reuniões sobre as eleições e encontros com outros aliados da família Bolsonaro, como o senador Flávio Bolsonaro. A defesa de Bolsonaro solicitou ao STF o acompanhamento de um intérprete para facilitar a conversa entre os dois durante o encontro. Vamos deixar que Eduardo Bolsonaro, que é próximo desse senhor aí, que eu não consigo falar o nome dele, esse assessor sênior do governo americano. Vamos ver. Fala aí, Eduardo. Conselheiro de Trump, próximo a Eduardo Bolsonaro, vem ao Brasil de olho nas eleições. A notícia está quase correta, se não fosse o pelas eleições. O Darren, ao que tudo consta, não vai ao Brasil para interferir na eleição. Isso daí é a narrativa que está querendo ser criada para tentar dizer que houve uma influência de Trump na eleição brasileira. Influência americana, sim, já houve, na passada, em 2022, quando nós tivemos no Brasil altas autoridades do governo Biden. Ou então o diretor da CIA, William Burns, Victoria Nuland, que inclusive tem um apelido, né? A Miss Golpe, bem como também Jake Sullivan, né? Que é o National Security Advisor, teve também o ministro da Defesa, né? O Lloyd, e vários outros que foram ao Brasil para quê? Para ameaçar o governo Bolsonaro. Ou vocês reconhecem o resultado da eleição, ou vocês vão enfrentar sanções. Então, deixa esse papinho de intervenção americana de lado. O que há, sim, é uma preocupação para que o Brasil não vire uma Venezuela, uma preocupação com a censura nas eleições, que foi o que passou em 2022. Os americanos hoje sabem as ordens secretas que foram dadas ao Twitter, que o Elon Musk tinha recém-comprado, e assim por diante. Então, que a gente tenha bons frutos dessa visita do Darren ao Brasil. É isso aí. Bem, obrigado, Eduardo Bolsonaro. Tirei isso aí da internet. Agora vamos entrar no assunto, porque esse conselheiro sênior, vou falar só assim, vou falar o nome dele, mas não. É conhecido por ser um crítico ferrenho de Alexandre de Moraes, a quem o chamou de principal arquiteto do complexo de censura e perseguição contra Bolsonaro. Bem, agora nós vamos entrar no assunto, que é essa palavra, essa frase dita por esse assessor sênior. Principal arquiteto do complexo de censura e perseguição contra Bolsonaro. Então, nós estamos falando de um entulho autoritário que foi criado a partir de 2019, que se assemelha muito, à lei de censura da época dos governos militares. Então, sobre esse entulho autoritário que está em debate, que o Flávio, o Eduardo falou, que nós vamos tratar aqui. Então, vamos lá. Deixa eu passar para o lado de cá aqui, que eu estou com uma complicação aqui, que eu estou... Vamos lá, vamos ver se está aqui. Peguei um histórico desse sênior, desse senhor. Darren Butler, vou tentar falar o nome dele. Darren Butler utilizou a expressão principal arquiteto do complexo de censura e perseguição
em publicações na Rede X, antigo Twitter, em agosto de 2025. Ele fez essas afirmações no contexto da aplicação da lei global Magnitsky pelos Estados Unidos contra o ministro Moraes, em julho de 2025. Na época, ele ocupava o cargo de subsecretário interino de Estado para a Diplomacia Pública e defendia que as sanções eram uma resposta a supostos abusos de autoridade e supressão da liberdade de expressão no Brasil. Suas críticas se intensificaram durante o processo que resultou na condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ele classificou as decisões judiciais, incluindo o bloqueio de perfis em redes sociais, como o marco fatídico de um sistema orquestrado por Moraes contra os ex-presidentes e seus apoiadores. As declarações de agosto de 2025 chegaram a provocar um incidente diplomático, levando o Ministério das Relações Exteriores do Brasil a convocar o principal diplomata dos Estados Unidos em Brasília para prestar esclarecimentos. Recentemente, em março de 2026, ele foi nomeado assessor sênior para a política em relação ao Brasil, considerando seu papel como principal voz do governo Trump para assuntos brasileiros e mantendo sua postura crítica à atuação do STF. Então, este é um assunto da maior importância que merece toda a apreciação desta Comissão Cidadã de Inquérito criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. E eu sou João Paulo Guimarães, esse é o vídeo 909 da CCI. Então estamos falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade, e aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito, tá certo? Deixando aí nossa chave Pix, não esqueçam da gente, que é preciso lembrar todas as vezes que eu faço esse vídeo, tá certo? Então vamos lá. Como nasceu esse inquérito das fake news, que é o entulho autoritário do qual esse assessor sênior dos Estados Unidos está tão assim focado, não é? Esse entulho autoritário que foi criado para perseguir Bolsonaro e seus apoiadores, né? Então nós vamos lá, como nasceu esse inquérito das fake news, que é esse entulho autoritário, que é essa ferramenta que é criticada por esse antecessor, esse assessor sênior, né? O inquérito das fake news, criado inquérito 4781, nasceu em 14 de março de 2019, bem, já no começo do governo Bolsonaro, por iniciativa do então presidente do Supremo Tribunal Federal na época, ministro Dias Toffoli. Sua criação ocorreu de forma atípica, por meio de uma portaria, sem pedido prévio da Procuradoria-Geral da República ou da Polícia Federal. O objetivo era investigar a existência de notícias fraudulentas, fake news, ameaças e ofensas que atingissem a honorabilidade e a segurança do STF, de seus membros e familiares. Toffoli fundamentou a abertura no artigo 43 do regime interno do STF, que permite ao presidente instaurar inquérito se houver infração à lei penal da sede ou dependência do tribunal. A interpretação foi de que o ambiente digital onde os ataques ocorriam constituía uma extensão da corte. Vai vendo. O ministro Alexandre de Moraes foi designado diretamente pelo presidente para ser o relator do caso, sem passar pelo tradicional sorteio eletrônico entre os pares. Vai vendo. Na época, o tribunal enfrentava uma onda crescente de ataques coordenados em redes sociais e crítica severa de setores ligados à Operação Lava Jato, que levou a corte a criar o inquérito como uma espécie de escudo institucional. Em junho de 2022, o plenário do STF julgou a constitucionalidade do inquérito na ADPF 572 e, por 10 votos a 1, decidiu que ele era legal, sob o argumento de que a instituição precisava se defender de ameaças à democracia. Atualmente, o inquérito é alvo de críticas por parte da Ordem dos Advogados do Brasil e de parlamentares que questionam sua duração, quase 7 anos, e a amplitude de seu escopo. Então, vamos chegando aonde a gente quer, entendeu?
Por quê? Porque quem criou de ofício foi o presidente na época, o Dias Toffoli, que está envolvido aí no esquema do Banco Master. E delegou para Alexandre de Moraes sem sorteio, que é o relator do inquérito das fake news. Então, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, no olho do furacão do esquema do Banco Master, foram os protagonistas que criaram esse inquérito. E como surgiu a criação desse inquérito? A matéria da revista Cruzoé, intitulada O Amigo do Meu Pai, foi o estopim de uma das maiores crises de imagem e controvérsias jurídicas do inquérito das fake news logo após sua criação em 2019. A reportagem revelava que, em um e-mail enviado a executivos da Odebrecht, o empreiteiro Marcelo Odebrecht referia-se ao então presidente do STF, Dias Toffoli, como o amigo do meu pai, sendo o amigo do meu pai uma referência a Lula. Baseando-se nos poderes do recém-aberto inquérito das fake news, o ministro relator Alexandre de Moraes determinou em abril de 2019 a retirada imediata da matéria do ar, classificando-a como uma notícia falsa que atingia a honorabilidade da corte. Este foi o primeiro grande ato do inquérito contra um veículo de imprensa profissional. A decisão foi amplamente criticada por entidades de jornalismo e juristas como um ato de censura prévia. Então, está vendo como é que nós estamos chegando na equivalência do que acontecia no regime militar? Então, isso é um entulho autoritário equivalente ao que acontecia no regime militar. Por isso que existe essa preocupação dos Estados Unidos hoje e esse sênior, consultor sênior, está preocupado com isso. Então, após forte pressão pública e a confirmação pela Procuradoria-Geral da República de que o documento citado na matéria de fato existia nos autos da Operação Lava Jato, o ministro Moraes revogou a própria decisão dias depois, admitindo que a reportagem era verídica e não se tratava de uma fake news. Então, dali, terminou o fato consumado do inquérito. Bem, o inquérito das fake news foi aberto para investigar essa denúncia. Foi criada de ofício pelo Dias Toffoli, que estava sendo um alvo de uma crítica, de estar envolvido no esquema da Odebrecht. E aí ele criou esse inquérito de ofício, sem Procuradoria-Geral indicar, sem a Polícia Federal indicar, da cabeça dele, para se proteger. E nomeou o relator do inquérito como Alexandre de Moraes. Ele era o cara responsável por fazer a investigação. Aí foi para cima da revista Cruzoé, tirou a revista Cruzoé do ar. Depois, a PGR confirmou que sim, aquilo existia de fato, o nome dele estava lá nos inquéritos da Lava Jato, estava lá tudo direitinho, não era mentira, era fato. E aí a matéria, aí foi colocado de novo a revista no ar. Bem, então o que é um inquérito? Como você cria um inquérito? Você cria um inquérito a partir de um fato determinado. O fato determinado foi a reportagem da revista Cruzoé. Criou o fato determinado atipicamente. Colocou o Alexandre de Moraes, investigou, descobriu que era verdadeira a matéria que estava sendo colocada pela revista Cruzoé. Mas, pronto, encerrou-se o fato determinado, acabou o inquérito. Não existe mais outro fato determinado. Mas o que aconteceu? Este episódio consolidou as críticas de que o inquérito poderia ser utilizado para coibir críticas legítimas ou investigações jornalísticas sobre membros do próprio tribunal. Vai vendo? A estrutura de aporte do inquérito das fake news, o INQ 4781, evoluiu de uma iniciativa interna isolada para um ecossistema complexo de investigação que integrava diversos órgãos estatais e tecnológicos. Então, vai vendo. Criou-se ali o embrião da censura, por um fato determinado que foi esgotado a partir do momento que a Procuradoria-Geral da República entendeu que aquilo era verdadeiro.
A matéria publicada na revista Cruzoé. Era para ter encerrado ali. Mas não! Aquilo foi o estupim para quê? Para criar um monstro, criar um entulho autoritário que foi criado a partir de 2019 pela Corte Suprema, de forma atípica, ilegal, fora do escopo, né, da Constituição. Então vamos lá. Criado por portaria do STF, o inquérito começou com uma equipe restrita designada pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando a estrutura de pessoal e segurança do próprio tribunal. Com o tempo, a Polícia Federal estruturou grupos especializados para atender exclusivamente as demandas do inquérito, realizando diligências como quebra de sigilo bancário e fiscal e análise de dados em massa. Pronto. Aí você equivaleu, né? Você pode colocar pau a pau aí o que estava acontecendo na época do regime militar. Criou-se uma espécie de doicode, uma espécie de, né, um serviço secreto de censura para monitorar e perseguir opositores. Dali é o que virou esse inquérito das fake news. Então, com o tempo, a PF estruturou grupos especializados para atender exclusivamente as demandas do inquérito, realizando diligência, certo? O Tribunal Superior Eleitoral passou a fornecer relatórios de inteligência e dados de seus centros de combate à desinformação, ajudando a identificar milícias digitais e padrões de ataques coordenados. E aí, pronto, a coisa estendeu para o STF, para o Tribunal Superior Eleitoral. E aí, o que aconteceu? Já foi cair na censura de postura ideológica, para monitorar e reprimir opositores que pensam diferente. A oposição passou a ser o alvo desse inquérito. A estrutura, que antes visava apenas ofensas a ministros, passou a investigar o financiamento de redes de desinformação, o chamado gabinete do ódio, entre aspas, e ataque a instituições democráticas, incorporando novos alvos como empresários e parlamentares. Olha só, e aí foi perseguir a iniciativa privada, quer dizer, as pessoas, né, civis que tinham opinião política contrária ao governo, foram perseguir parlamentares que tinham opinião política contrária ao governo. Olha aí o entulho autoritário que foi criado a partir deste inquérito. O inquérito completou 7 anos de tramitação em março de 2026. Agora, atualmente opera em conjunto com investigações sobre a Receita Federal, vazamento de dados de autoridades e conta com a participação direta da Procuradoria-Geral da República. Agora, Paulo Gonet incorporou também esse entulho autoritário, né, em todas as fases, buscando regularizar sua tramitação sob críticas de natureza perpétua, feita pela Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eles estão tentando driblar essa coisa de natureza perpétua. O inquérito que foi criado para um determinado fim, com objeto definido, continuou existindo há 7 anos, virou um monstro, né, virou um regime, né, uma estrutura de censura, né, autoritária e intransigente e que interfere de forma atípica dentro da ordem constitucional. Recentemente, em dezembro de 2024, o ministro Alexandre de Moraes prorrogou o inquérito por mais 180 dias, indicando que as investigações podem seguir até 2027 para a conclusão das análises financeiras e depoimentos pendentes, ou seja, que atravessar o período eleitoral de 2026. Entendeu? Para quê? Para aumentar a repressão com relação ao processo eleitoral que vem agora, esse ano. Então, a preocupação desse sênior, né, desse representante do governo americano que vem aqui para conversar com o Bolsonaro, vem tratar desse assunto, desse entulho autoritário que está aí e que pode botar, né, as mangas de fora de novo, colocar, né, o monstro do lago pode colocar a cabeça de fora de novo para atuar de forma repreensiva contra a liberdade de expressão durante o processo eleitoral. Tá certo?
A estrutura física e operacional que serve como ferramenta de atuação do inquérito das fake news evoluiu de uma equipe de gabinete para um aparato institucional robusto no Supremo Tribunal Federal. A condução centralizada ocorre no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, quer dizer, ele é o operador desse sistema. Aí a crítica desse sênior americano, que dispõe de uma assessoria especial completa, composta por juízes, instrutores e técnicos especializados em crimes cibernéticos. Ou seja, eles estão em cima das redes sociais, que já criou um problema diplomático enorme com a maior potência do mundo, porque começou a perseguir as grandes empresas nessa área de tecnologia, como as Big Techs, né, que quer trazer uma normalização normal, quer dizer, todo mundo possa fazer uso dela de forma regular. E eles estão tentando enquadrar essas empresas de forma a restringir a opinião, né, da oposição dentro delas. Então, a condução centralizada ocorre no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Tá. Em 2021, o STF institucionalizou, a partir daquela porcaria daquele inquérito fake news que tinha um fato determinado já concluído, né, com a questão da revista Cruzoé. Em 2021, o STF institucionalizou o programa de combate à desinformação. Pronto. Aí você tem um entulho autoritário de censura que é equivalente ao que fizeram na época do regime militar, que funciona como uma estrutura organizacional permanente. O programa é gerenciado por um comitê gestor liderado pela Secretaria-Geral da Presidência do STF e atua no monitoramento e identificação célere de discursos de ódio e desinformação. Então, esse discurso de ódio e desinformação, porque se você não está contente com o governo, se vira, você vai ter que sair da rede. Você não pode reclamar, você não pode criticar, entendeu? Por exemplo, o Dias Toffoli está envolvido com olha lá o que está falando, não deixa ele falar isso não. O Alexandre de Moraes tem um contrato com a esposa dele, vai lá, olha lá o que está falando, sexa ele, vai lá, enquadra aquele link, tira aquele link, quebra aquele link, não deixa aquele link andar. Então, isso é o que pode estar acontecendo e essa é a preocupação do governo americano. Então, o programa gerenciado por um comitê gestor liderado pela secretaria atua no monitoramento, tá certo? O inquérito utiliza-se frequentemente da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. Esta estrutura física e técnica fornece relatórios de inteligência e análise de dados sobre campanhas coordenadas de influência digital. E aí você tem quem? O Eduardo Tagliaferro, lá na Itália, denunciando que como ele era o operador dessa assessoria especial de enfrentamento à desinformação, lá ele denuncia. E agora, né, você tem aí a Malu Gaspar criticando o inquérito das fake news, mas não vai nas denúncias do Tagliaferro, né? Vai na questão do Banco Master, porque é a questão de corrupção dos ministros. Mas a questão que preocupa os americanos, acima de tudo, é essa assessoria especial de enfrentamento à desinformação, porque ela é um entulho autoritário de censura, isso visto pelo governo americano, entendeu? Que está aí para reprimir a oposição e não deixar que a política, que nós tenhamos eleições livres nesse país. Então, o inquérito utiliza as ferramentas frequentemente de assessoria especial de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. Esta estrutura física e técnica fornece relatórios de inteligência e análise de dados sobre campanhas coordenadas de influência digital. Bem, o que aconteceu no 8 de janeiro, essa assessoria especial de enfrentamento à desinformação foi amplamente acionada para quê? Para monitorar as redes sociais daqueles que eles conseguiram deter lá naquela armação que eles fizeram no 8 de janeiro. E aí foram nas redes sociais de cada um deles para ver se tinha uma crítica a Lula. Se tivesse uma crítica a Lula, aquilo viraria questão positiva, mesmo que ele não tivesse participado de nada, não tivesse nem entrado nos prédios, ou só estivesse no acampamento. E aí isso servia para condená-los. Olha o tamanho do problema que foi criado a partir desse entulho autoritário criado pelo Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que hoje estão no olho do furacão.
E quem denuncia isso é o do Tagliaferro. E que é a imprensa da Globo, ninguém quer falar sobre isso. Né? Mas é o que tem lá para os americanos. É o que está pegando com os americanos. Tanto que nós não temos nem embaixador até hoje. Depois que mudou o governo, a embaixadora que estava aqui, o embaixador, né, saiu daqui e a gente tem aí um Escobar, aí, um rapaz aí que está respondendo por isso, né, pelas as questões de negócio do governo. Mas nem embaixador nós temos. Olha só como é que foi a nossa política com os Estados Unidos. Sem contar as tarifas, aquela coisa e tudo mais, né? No plano externo, o STF conta com uma unidade dedicada da Polícia Federal para executar as diligências do inquérito 4781. Esta estrutura é responsável por oitivas, análise de quebras de sigilo fiscal e bancário e perícias em dispositivos apreendidos. Busca predatória, entendeu? Ficha expedícia, que eles chamam, né? Pega a pessoa que não tem nada, aí vai atrás para ver se acha alguma coisa. Então, é coisa de Gestapo, coisa de, entendeu? De regime autoritário. É isso que o americano está preocupado aqui no Brasil. No plano externo, eu acabei de falar, né? O tribunal investiu no aperfeiçoamento de recursos tecnológicos para monitoramento de redes sociais e identificações de padrões de compartilhamento em massa, integrando essa ferramenta à rotina administrativa da Corte. Integrando essa ferramenta à rotina administrativa da Corte. Então, a Suprema Corte virou hoje, né, um sensor para reprimir a opinião pública e para perseguir a oposição. É que está sendo colocado dentro do plano do governo americano, ao que tudo indica. Você está entendendo? Daí a crítica do rapaz que é representante aí. Embora não exista um edifício separado para o inquérito, a estrutura é descrita por críticos e pela própria OAB como um sistema expansivo que ocupa espaços transversais dentro do STF e de outros órgãos de segurança e inteligência. Então, olha só, esse governo do Lula, né, a partir da Suprema Corte, foi criando um monstro, e esse monstro foram criando ramificações em outras instituições, entendeu? Do espaço. E aí você tem aquela fala polêmica daquele Luiz Felipe, né, conversando com o Vorcaro, dizendo que, estão fazendo críticas ao Banco Master. O Banco Master tem um contrato de 130 milhões com a esposa do Alexandre de Moraes. O Banco Master tem uma ligação com o Dias Toffoli, que são os padrinhos do inquérito das fake news. Então, criticar o Banco Master é criticar, né, é atingir os interesses desses dois ministros, criadores do sistema, né, dos inquéritos das fake news. E aí, quando ele vai se referir ao portal Diário do Centro do Mundo, aquela coisa toda, que é o DCM, que o DCM está defendendo aí para dizer que não é dele, que é um site de esquerda que faz uma campanha de perseguição nas redes sociais, né, da direita, e procura realmente fazer tudo para que a censura seja colocada dentro do STF como lei. Ele fala assim, olha, aquele pessoal lá não é sério, né? A gente manda dinheiro para eles, mas eles estão metendo pau na gente. Aí o Dias Toffoli, o Daniel Vorcaro fala assim, fala para eles, vamos colocar eles nos inquéritos das fake news. Como se o Daniel Vorcaro fosse o operador do inquérito das fake news. Ele disse com a maior propriedade, está lá, né, no vazamento das mensagens. Vamos colocar eles nos inquéritos das fake news. E aí esse rapaz que morreu lá, suicidado, sei lá como, né, o Luiz Felipe, né, chegou a dizer no texto, né, estamos, com relação a esse site, ou no amplo geral, né, estamos derrubando todos os links negativos e abrindo apenas os links positivos. Ou seja, esse pessoal, esse rapaz que morreu preso, que está envolvido de cabo a rabo na estrutura do Banco Master, aí, que era direto, né, recebia 1 milhão por mês para repassar para a turma, né,
disse isso, que ele tem instrumentos para derrubar, né, notícias negativas com relação ao Banco Master e subir as positivas. Então, toda essa engrenagem é o que vai estar no tema e no debate a partir de então. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto do Fernando Reis. Espero que vocês gostem desses vídeos. E vamos sim avançar com essa proposta de acabar com esse entulho autoritário. A preocupação do nosso deputado que está licenciado ou que está, né, incompatível com a possibilidade de exercer seu mandato, por perseguição de estar nesses inquéritos, por ser crítico do governo atual, está exilado nos Estados Unidos, com demais, junto com ele, tem vários jornalistas, tem, por exemplo, outros deputados, como, né, a Zambelli, que tem aquele, esqueci o nome dele, aquele deputado que foi para lá recentemente, o Ramagem, né, além de da juíza Camila. Todos críticos estão sendo exilados em função de quê? De estarem dentro desse inquérito. Até o senador, né, aquele do Espírito Santo lá, né, ficou nesse inquérito aí durante o tempo, né, Duval. Então é isso que está em jogo. Essa é a proposta e a preocupação da visita desse representante sênior do governo americano. Tá bom? Então tá aí, tô deixando meu pix, jpnoticias@gmail.com. Não esqueçam da gente. Qualquer pingadinho. E se vocês mandarem R$10 aqui, faz uma diferença que vocês não fazem ideia. Tá bom? De grão em grão, a gente vai alimentando a esperança de salvar esse país, né, de estabelecer a verdade e pacificar a nação brasileira. Fiquem com Deus. Um abraço.